Fala pessoal, estamos de volta no nosso segundo dia da série Carnaval com Propósito. E hoje quem vem falar com a gente é ele, Sandoval Matoso, que vai explicar sobre corpo, templo do Espírito Santo. Aproveita que hoje está demais e fica com a gente até o final. Olá meus irmãos da Obra Lumen, Sandoval Matoso aqui na nossa programação especial de Carnaval. Tudo posso, mas nem tudo me convém. E o tema de hoje é um tema super importante e necessário. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quando a gente para pensar um pouquinho, nós percebemos a dimensão do amor de Deus por nós, nos dando diversos presentes. Portanto, vamos clamar juntos a sua presença, dizendo que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. A ideia então hoje é a gente mergulhar um pouquinho nessa frase lá de São Paulo, em que ele vem nos lembrar de que nosso corpo, ele é templo, ele é morada do Espírito Santo. E aí, quando nós paramos um pouquinho para pensar, analisando toda a palavra, a gente percebe que o nosso corpo mesmo, ele é um presente de Deus. E ele surge principalmente no contexto da criação. Seria a obra-prima, a última coisa que Deus vai criar. Justamente aquela que o Senhor se empenha tanto e faz com profundo amor. Primeira coisa que devemos então perceber é que o nosso corpo, ele é criado por Deus, ele está dentro da lógica da criação e ele tem uma primazia das demais criaturas. Porque de todas as criaturas, aquela que é criada à imagem e semelhança do Criador somos nós. Carregamos então não somente o templo, carregamos também aquela identidade, carregamos a semelhança. Olha que maravilha, olha que beleza, é nós percebermos isso. Quando tem a criação, Deus, ele de todas as criaturas escolhe uma para ser a sua semelhança. Então o simples fato de termos um corpo, de termos aqui uma matéria, significa que também carregamos uma semelhança com o Criador. E não apenas física, mas a semelhança também de todo o coração. O nosso corpo, ele é formado sim por essa matéria, com a nossa alma e com o nosso espírito também. Esse corpo que ele tem um começo e ele vai ter um final. O nosso corpo surge no momento em que o genitor e a genitora, cada um oferece uma célula e naquela fecundação existe ali a sua primeira célula. E essa célula vai se desenvolvendo até chegar na sua formação, até quando a vida aqui na Terra existir e o nosso corpo então, ele vai ser transformado, nós acreditamos, na vinda segunda de Jesus, na parousia, num corpo de luz. É interessante que o corpo é tão sagrado e a dinâmica da criação é tão sagrada que era para ser imortal. E como diz Sandy Júnior, o que é imortal não morre no final. Mas por conta do pecado original, o nosso corpo ele é marcado. O nosso corpo então ele recebe um trauma que seria a morte. E percebam que o corpo é tão importante, mas tão importante que o Criador, ele não se restringe, ele não se resigna à falha do ser humano, ao pecado de Adão e Eva. Pelo contrário, ele insiste, ele vai por meio de Cristo, ele assume o corpo da humanidade, ele assume uma forma humana para o quê? Para nos devolver a dignidade, para restabelecer o vínculo quebrado. Olha que coisa bonita! Então, por meio da encarnação do Verbo, da sua morte e da sua ressurreição, o nosso corpo ele passa então a um processo de transformação. Seria o corpo de luz e a ressurreição. O nosso corpo ele é tão sagrado, ele é tão templo do Espírito Santo, que o vínculo quebrado lá no Jardim do Éden, pelo pecado dos primeiros pais, pelo pecado de Adão e Eva, ele é restabelecido com Cristo, que para restabelecer, ele assume esse corpo humano. Olha que coisa bonita, olha que maravilha, o Senhor ele insiste tanto em não perder a sua criação. E o nosso corpo então ele faz parte dessa dinâmica de insistência de Deus. É por meio desse corpo sensorial, por meio dos 5 sentidos, que nós podemos experimentar a graça. Então o Senhor nos dá um corpo, o Senhor pensa nessa corporeidade, pensa nessa matéria, nos cria a sua imagem e semelhança, ele vai além do pecado original, ele restaura essa relação quebrada, rompida na alma, no espírito e também no nosso corpo. E aí por meio então da morte e ressurreição de Cristo, nós também ressuscitaremos e o nosso corpo passará por isso também. Por isso que nós devemos também cuidar do nosso corpo. Cuidar da nossa saúde, porque ele é templo do Espírito Santo.
por meio da instituição da Eucaristia e dos sacramentos, batismo, crisma, por meio também dos sacramentos do serviço como o matrimônio e a ordem, nós experimentamos nesse corpo a graça de Deus e carregamos nesse corpo aquele tesouro em vaso de argila, como também vai nos ensinar a palavra. Carregamos um carisma, mas carregamos acima de tudo o Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em mim e ele habita num espaço, dentro desse espaço maior, que é o meu corpo. Então, como eu tenho utilizado o meu corpo? Eu tenho cuidado do meu corpo por meio da alimentação, do sono. Você que é pai e mãe recentemente, aí a gente está com sono mais ou menos, mas o Senhor dá graça, não é mesmo? Será que eu tenho também cuidado com o aspecto da minha saúde? E também, acima de tudo, com esse dom que Deus me deu, será que eu tenho feito dele de fato uma morada do Senhor? Morada é justamente aquele espaço onde Deus habita, onde Deus se encontra, onde Deus é revelado. Será que eu tenho utilizado o meu corpo para isso? Claro, o nosso corpo, ele tem mecanismos de saciedade, de prazer, para que nós possamos biologicamente sobreviver. O prazer na comida, o prazer de uma relação, o prazer de uma sensação, de sentimentos, tudo isso faz parte de nós e tudo isso é criado por Deus. Agora, como eu tenho utilizado desse prazer? Ele jamais pode ser um fim em si mesmo. Ainda mais nesse período de carnaval em que o corpo é tão exaltado. Ao longo da história a gente percebe as disputas por esse corpo, Então a ideia do antropocentrismo, que tem muito ali na Idade Antiga, clássica, na Grécia, em Roma, depois volta no Renascimento para romper a ideia do medievo de transcendência do teocentrismo, em que nós olhamos para o corpo e acabamos divinizando esse corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas nosso corpo não é Deus. Deus habita aqui, escolhe habitar aqui. Mas nós não somos deuses e o corpo nunca pode ser endeusado, como tem sido principalmente nesse período, em que a busca pelo ter, pelo poder e pelo prazer encontra no nosso corpo também um mecanismo e um meio, e que jamais pode ser um fim em si mesmo. O prazer, ele existe, ele é criado por Deus, para que nós possamos glorificá-lo, para que nós possamos encontrá-lo, para que nós possamos experimentar um fim maior do que o prazer em si mesmo. A grande dificuldade, aí onde entra ainda mais o pecado e a confusão, é justamente querer transformar o nosso corpo num fim em si mesmo de prazer para nós, comendo, bebendo, desregradamente, também utilizando os aspectos afetivos e sexuais do corpo, que também fazem parte, apenas para um fim em si mesmo e nunca para o outro, e nunca para o amor, e nunca para um bem maior. É isso que serve. Nosso corpo, ele é um caminho de encontro com Deus. Nosso corpo é uma via privilegiada também para que possamos acolher o corpo daquele que mais sofre, não somente a corporeidade, mas o ser integral, o Emmanuel que está aí. É esse corpo que Deus te deu, que Ele quer permanecer, habitar e ser revelado ao mundo. Que Ele quer que você também encontre esse tesouro que há no outro. E perceba que além dessa corporeidade, o outro carrega tantos outros tesouros, que muitas vezes esse corpo nos esconde. Então que nós possamos mergulhar nessa dádiva, que é percebermos que o Senhor nos deu um corpo, que o Senhor nos deu uma vida e por meio dessa matéria Ele nos dá a graça de encontrá-lo na Santa Eucaristia e no encontro salvífico com o abandonado, que está por aí, no Emmanuel nos esperando, para nesse abraço de corpo, de alma e de coração, o nosso carisma transborde, ilumine o mundo e nos lembre que sim, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Que o nosso corpo seja, então, um sinal para glorificar ao Senhor. Não é à toa que, por meio do jejum, da mortificação, nós também podemos controlar os nossos instintos e orientar para o amor. Que Maria nos ensine, então, a utilizar esse dom que Deus nos deu para sempre amá-lo, reverenciá-lo e adorá-lo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você é templo do Espírito Santo. O corpo do outro é templo do Espírito de Deus. Vamos encontrá-lo e permanecer nesse amor. Vamos à nossa meta? Cristo é nossa luz. E aí, curtiu nosso segundo episódio? Entendeu que você é templo vivo do Espírito Santo? Pois deixe ele te conduzir e transformar muitas vidas. Ajude o Lumen Ser Feliz através do Pix lumenserfeliz@gmail.com. Doe e seja mais feliz nesse carnaval. Amanhã tem muito mais, se prepara! Tchau, tchau!